A Deus, amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcelo, casado com a pastora Simone, essa linda mulher que está aqui na frente, e é uma honra receber. Hoje eu vejo que temos bastante visitantes, é uma honra poder tê-los aqui com a gente, amém? Quem que nos visita hoje pela primeira vez? Pode dar um tchauzinho? Amém, uma salva de palmas a Jesus pelos irmãos que visitam ali. Cadê? No final a gente tem um presente para você, tá? Não vai embora sem passar ali no balcão do Boas-Vindas e falar: ó, eu sou visitante, quero meu presente. Amém? Providencia um livro daqueles ali que eu tenho para eles ali, tá bom? Amém? Então é isso, gente. Quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante para a gente fazer uma oração e entrarmos na palavra dessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Te peço perdão pelos meus pecados, declaro a minha dependência do Senhor. Sei que nada tenho e nada posso oferecer aos meus irmãos, mas diante da tua presença, Pai, peço a tua ajuda ao Espírito Santo para que aquilo que o Senhor sonha e deseja venha, Pai, ao nosso encontro. Pai, que as tuas palavras estejam na minha boca agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor assuma o controle de tudo aquilo, Pai, que precisa ser falado, e no nome de Jesus Cristo, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer fazer, Deus, mas no nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu nome seja honrado e seja glorificado aqui essa noite. Que os meus irmãos sejam tocados, o coração deles, Pai, recebam desta semente, que a mente deles possa, Pai, receber dessa palavra também. Então eu já declaro por terra toda e qualquer intenção do inferno, Pai, de roubar a palavra, de roubar a semente, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Você estava esperando eu falar, né? Glória a Deus. Amém. Amados, eu quero falar sobre paz. Quem gosta de paz? Quem precisa de paz? Quem está passando por guerras? Cara, e como é difícil falar de paz nesses dias, né? E eu vou te falar, sabe? Quem é ansioso aqui, gente? Quem é muito ansioso? Porque tem os ansiosos e os muitos, né? Os que são muito ansiosos, né? E, cara, para uma pessoa ansiosa, como é difícil, né, de processar essa palavra chamada paz. Não é verdade? Tipo, é como se fosse uma palavra que não faz parte do vocabulário desta pessoa, ansiosa. Por quê? Porque ela é ansiosa. Por isso, ela vive, parece que numa constante, né, briga entre ela, né, ela trava uma guerra com ela todos os dias. Isso é bom, gente? Não, né, cara? Não é muito bom, né? Ou melhor, não é nada bom. Eu quero falar então sobre uma promessa poderosa e reconfortante, eu diria, né, que Jesus nos deu. Então a gente falou no último culto sobre uma promessa da presença do Senhor Jesus conosco, né? E nesse domingo eu quero falar então sobre essa outra promessa que o Senhor nos deu, da presença, da paz, né? Uma palavra, né, que o Senhor fala para nós, mas a gente tem dificuldade de processar e recebê-la. Queridos, no mundo, paz é muitas vezes entendida como ausência de conflito, né? E ausência de guerras, ausência de problemas. Se essa pessoa não tem problema, não tem guerra e não tem conflito, ela entende que está em paz, né? E então, queridos, é algo externo, depende de circunstâncias favoráveis para ela estar em paz. Porém, essa é uma paz passageira e frágil. Amém, queridos? Por quê? Porque ela é condicionada pelas situações que nós enfrentamos, ela é condicionada por fatores externos. Então, assim, quando os desafios surgem, essa paz facilmente ela se desintegra, né? E deixa-nos ansiosos e inquietos, né? Cara, eu sou uma pessoa inquieta, muito inquieta.
Alguém aqui tem o costume de ficar esfregando os dedos do pé um no outro? Alguém já fez isso ou sou só eu que faço isso? Cara, eu faço. Esses dias a Simone falou, para com isso. E eu lá assim, ó, com o dedão e o segundo dedo esfregando. Chegou a fazer um calo, gente. Cara, de tanto ficar assim. Por quê? Por causa de ser uma pessoa inquieta. Uma pessoa assim. Alguém já falou para você, por que você não senta e descansa? É possível? Né? Para uma pessoa que tem, né, esse perfil, né, de ser uma pessoa inquieta, ela pode até sentar, mas está girando o celular na mão, está mexendo no controle, né? Tá, liga, desliga, liga, muda de canal, está passando vários canais ali, né? Enfim, queridos, é algo que não está relacionado só aos fatores externos, né? Amados, a Bíblia ela fala sobre a paz que Jesus promete. A Bíblia diz que essa é uma paz diferente. Ela chama de Shalom, né? Já ouviram essa palavra? Shalom, né? Então assim, Shalom, ele significa um estado de plenitude, sabe? E Shalom, ele é muito mais, ele é quase, é um desejo de plenitude perfeita, de paz completa. E queridos, a Bíblia fala que esta paz, ela te traz tranquilidade, e ela te leva a um processo de harmonia com Deus. E, consequentemente, com o próximo também. Porque se nós estamos em harmonia com Deus, nós também estamos em harmonia com as pessoas. Se nós estamos, sabe, em paz com Deus, consequentemente, nós entramos nessa paz com as pessoas também. Então, esse conceito de paz, ele transcende a mera ausência de conflitos. É algo que está enraizado num relacionamento. É algo que está, entronizado, como a gente falou, né, nos salmos que a gente leu ali assim. É o próprio Senhor entronizado em nossos corações. Então, queridos, a paz de Cristo, ela é completa, ela é abrangente, né? Então ela abraça todos os aspectos que nós podemos imaginar. E João 14, 27 declara assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Quem recebe essa paz? Ninguém? Amém, eu entendi ninguém. Eu vou ter que furar o negócio aqui. Aí, beleza. Amém. Então, de novo, né? Deixo-lhe a paz, a minha paz eu lhe dou. Não dou como o mundo dá. Viu o conceito de mundo aqui? Jesus está falando sobre algo aí. Não é igual à paz que você experimenta no mundo. Não é algo, né, que o mundo possa te oferecer. Aí ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não se incomode, não se inquiete. Então, queridos, essa promessa ela nos dá segurança em meio aos problemas, porque nós sabemos que Jesus está no controle. Hoje eu quero explorar essa promessa contigo, queridos. Ela, como eu disse assim, ela é uma promessa poderosa, né? E a gente pode aprender algo com isso, queridos. E eu creio que nós estamos aqui hoje para aprender isso. E essa palavra eu escrevi na sexta-feira, né? E de sexta-feira para cá, várias, não digo uma, mas várias situações, elas vieram para roubar a paz, para tirar, sabe, a paz da gente, né? E hoje, quando eu estava vindo para o culto, também uma situação assim que era para tirar a paz. Eu falei, não, eu vou ministrar paz e eu preciso ficar em paz. Eu preciso ficar tranquilo, sereno, de boa, né? Então, assim, queridos, é um processo. Uma das histórias mais marcantes sobre a paz de Jesus, ela é encontrada lá no livro de Marcos, capítulo 4, quando ele acalma a tempestade. Quem já ouviu essa história? Marcos 4, versículo 35 diz assim: naquele dia, Marcos 4, 35, põe lá para mim.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Naquela versão diz: como é que não tendes fé? Né? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Amém, queridos? O que a gente tem aqui então? Um momento de tempestade. Quem já passou por um momento de tempestade na vida? No mês, nessa semana? São momentos difíceis, né, gente? Então assim, Jesus e seus discípulos, eles estão atravessando o mar da Galileia em um barco. E de repente uma tempestade violenta vem ao encontro deles, queridos, e surpreende eles. E as ondas começam a inundar o barco. E na nossa vida é assim que funciona, né? Nós estamos tranquilos e de repente chega a tempestade. E o objetivo da tempestade é vir e causar, né? E a gente tem aquela sensação de que o barco vai afundar, de que as coisas vão dar ruim. Amados, e apesar do desespero dos discípulos, Jesus está o quê? Dormindo. Vocês conseguem imaginar a cena? Para os homens estarem desesperados, no mínimo esse barco devia estar assim, sim ou não? Queridos, esses homens eram pescadores, e vamos lá, pescadores já enfrentaram tempestades, né? Em seus momentos de pesca, sim ou não? Então eles tinham experiências, né, com momentos iguais àquele, eles tinham experiência com situações. Então, queridos, não era qualquer tempestade que iria aterrorizá-los, não é qualquer tempestade que ia causar pânico nesses homens, mas a Bíblia diz que eles estavam em pânico. Então nós podemos imaginar que era uma grande tempestade, e o barco estava realmente à deriva, né, a ponto deles: mestre, e Jesus estava como? Dormindinho, bem tranquilo, né? Ali relaxando. Eu fico imaginando essa cena. E amados, o que os discípulos tinham? A palavra é medo, tá? O que os discípulos tinham? Medo. Eles tinham muito medo. Diante das tempestades, uma das primeiras situações, né, um dos primeiros sentimentos que vem ao nosso coração, que vem, né, de encontro a cada um de nós, é o medo. O medo de fracassar, o medo de que não dê certo as coisas, o medo, sabe, do dia seguinte, o medo. E amados, então, a reação desses discípulos reflete a visão humana. A paz está ausente, por quê? Porque existe perigo, e se existe perigo, não tem paz, sim ou não? E isso é uma reação natural do ser humano. Se existe perigo, nada de paz, né? E eles acordam Jesus dizendo então: mestre, não te importa que pereçamos? Ei, Jesus, e daí? Não está te incomodando a possibilidade de dar ruim? Amados, eles estavam tomados pelo medo, eles estavam tomados pela ansiedade, incapazes de enxergar além da tempestade. Uma pessoa tomada pela ansiedade, uma pessoa tomada pelo medo, queridos, ela limita a visão dela. É automático isso. Você não consegue ver depois daquela cena. A única coisa que a gente consegue enxergar é aquela cena.
ela se torna tão grande, mas tão grande na nossa frente, que a gente não consegue olhar além, não consegue ter uma visão, né, diferente daquilo que se desenha na nossa frente. Então, amados, esse episódio, ele ilustra como em momentos de crise, a nossa visão se estreita, focando apenas na circunstância, focando apenas, queridos, no problema. E isso, infelizmente, é uma realidade do ser humano. As pessoas, elas tendem a focar no problema. E a gente fala assim, quantas vezes a gente fala no culto, né? A gente tem que olhar para o nosso problema e falar para o nosso problema que ele não é maior do que o nosso Deus. Não falamos isso, querido? Sim ou não? Falamos ou não falamos? Sim. E por que na prática isso não é real? Por que ali, quando a gente se depara com o problema, a gente, ei, o meu Deus é grande, mas você também é grande. Não é verdade? Né? É como se a gente perdesse a noção do tamanho, da grandeza de Deus. E a gente acaba engrandecendo o problema. E este problema tira-nos a paz. Esse problema, ele nos leva a um lugar de medo, um lugar de angústia, de crises. Imaginem. Quem aqui já teve crise de pânico? Várias pessoas. Cara, ter crise de pânico é horrível. Horrível, é uma coisa sinistra. Começa a tremer todo o corpo, começa a sobrancelha ter, aqui, ó, como que é? Ó? Isso, essa parada aí. Treme tudo, até a orelha treme. De tão sinistro que é. E, cara, e muitas pessoas entram num lugar que é difícil de sair. Lugar conhecido como um lugar escuro, né? Para algumas pessoas esse lugar se torna sua morada por longas e longas, né? Ou longos e longos dias. Amados, então, esse episódio, ele ilustra o que nós enfrentamos, né? Os discípulos, mesmo tendo testemunhado milagres, esses homens andaram com Jesus Cristo, viram o que Jesus Cristo estava fazendo, viveram experiências com Jesus Cristo, e de repente eles estavam ali focados apenas na circunstância adversa ao nosso redor. Amém? Agora vamos para nós. Nós vemos o que Jesus Cristo faz, nós temos experiências com Jesus, nós conhecemos Jesus Cristo, entregamos as nossas vidas para Jesus, a maioria de nós já fomos batizados, temos ali uma busca do Senhor, mas mesmo no momento de crises, reproduzimos o que os apóstolos reproduziram naquele dia. Vocês estão aqui, queridos? Vocês conseguem visualizar isso? Conseguem enxergar que esta realidade do que está falando aqui no capítulo 4 de Marcos é a nossa também? Nós nos deparamos com isso. E será que eu sou menos crente que o meu irmão? Ou o meu irmão é mais espiritual do que eu? Queridos, eu creio que essa não é a questão. A sua percepção limitada, né, impediu eles de lembrar quem estava com eles no barco. E não é que a gente esquece de Deus. Às vezes, queridos, a gente olha para toda aquela circunstância, para todo aquele problema, e a gente não consegue se enxergar com Deus naquele lugar. É como se a gente estivesse sozinho naquele momento. É como se a gente tivesse que lutar sozinho. Mas a Bíblia nos diz que isso não é uma verdade. Amém, queridos? Nós não estaremos sozinhos, porque o que nós aprendemos no último culto é que Jesus está sempre conosco. Amém? Estará sempre conosco. Então, amados, essa resposta humana e natural ao medo nos lembra das palavras do Salmo 56, que diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o mortal.
Então o salmista está falando aqui, queridos, que quando vem o temor nele, né, ele há de confiar em Deus, ele há de olhar para Deus. Quando vem o temor, ele presta atenção em Deus, cuja palavra exalta, né? E daí ele diz assim: neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode então fazer o mortal? Que me pode então fazer essa circunstância? Que me pode então, né, vir e causar tanto na minha vida como tem sido? Amados, esse versículo ele nos ensina que precisamos colocar a nossa confiança em Deus, especialmente quando o medo ele nos assalta, quando o medo ele chega sem dar, né, sem pedir licença, porque tem uma hora que ele chega. Tem uma hora que você se depara com aquela situação, você fala assim: meu, de onde você surgiu? Mas é real, está na tua frente. E como que você faz para mudar aquilo ali? Você precisa se lembrar, queridos, de quem é Deus. Segundo, de quem é você. Terceiro, quem é Deus na sua vida. A gente precisa trabalhar isso, e isso tem que ser, queridos, algo assim, ó, é um exercício diário. Diariamente precisamos trabalhar isso, queridos. Lembrar da sua presença poderosa, lembrar da sua presença protetora. E olha o que Jesus responde para esses homens. Ele se levanta e repreende o vento e o mar. E diz: acalma-te e emudece. Para quem que ele está dizendo? Para a tempestade. Está dizendo para o problema. Ele está falando para aquele que estava aterrorizando, estava amedrontando quem estava com Jesus. Aí então ele pergunta aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Queridos, ele está falando assim: ei, será que vocês ainda não acreditam? Será que vocês ainda não confiam? Será que vocês ainda não podem descansar? Jesus mostra o seu poder sobre a criação e revela que com fé nele, não precisamos temer as tempestades da vida. Pastor, isso não é tão fácil assim. É ou não é? Hã? Não é, queridos. Não é tão fácil. Por quê? Porque a gente precisa aprender a vencer aqui, ó, a nossa mente. A gente precisa aprender, queridos, a ser dependente do Senhor. Isso é um exercício diário, é um exercício que nós precisamos fazer, queridos, regularmente, trabalhar nisso constantemente, porque é natural nós nos depararmos com as situações e aquelas situações nos angustiarem, aquelas situações nos roubarem a paz. Sabe, estraga a tua semana, estraga teu final de semana, estraga teu dia, tua noite, sei lá, queridos. Mas de repente você está excluído, está inserido num cenário ruim, num cenário onde você fala assim: meu, eu não sei o que fazer. E vem de frente com você, sabe, todo quanto é tipo de pensamento. E a maioria deles não são pensamentos bons, não é verdade, gente? Sim ou não? Jesus mostra, queridos, que Ele tem poder sobre as coisas. Quando Ele fala para a tempestade: acalma-te e emudece. Essa história, ela nos ensina que mesmo em meio às piores tempestades da vida, Jesus nos oferece paz, e a sua presença é suficiente para nos acalmar, queridos, porque Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias, amém, queridos? Amados, quando Jesus pergunta aos discípulos: como é que não tendes fé? Essa pergunta é um convite para refletirmos sobre a profundidade da nossa confiança nele, do aprender a descansar nele. Porque, amados, vamos lá, é natural nós estarmos com Jesus, nós estarmos caminhando com Deus, mas queremos ter o controle de todas as coisas. É natural nós queremos ter o domínio sobre o volante. Nós queremos, por quê? Porque nós somos assim. A maioria das pessoas, queridos, elas precisam ter respostas,
precisam ter o controle, o domínio. Eu tenho que saber que quando eu chegar naquele lugar, vai estar lá o que eu estou procurando. Sim ou não? E quando as coisas não funcionam desse jeito, irmãos, o que isso gera na gente é algo desesperador, é algo angustiante, algo que tira a paz. Quem aqui já foi deitar, fechou os olhos, assim, estou dormindo, mas a mente fica a milhão, né? Processando a milhão, não para. Se pensa no ontem, no hoje, no amanhã, no ontem, vai voltando e vai indo assim, cara, é uma coisa maluca. E de repente você vê, né, cara, 2 horas da manhã e nada de você dormir, 3 horas da manhã e nada de você dormir. Aí você consegue pegar no sono às 5 horas, 6 horas o relógio desperta. Nem é assim, né? Nem é desse jeito. Claro que é, irmãos. E olha, eu vou falar para vocês, com 14 anos eu comecei a usar cocaína. A cocaína, queridos, ela é uma substância que ela acelera o coração. E acelera a mente da gente de uma maneira, o cara fica maluco. Com 22 anos, foi a primeira vez que eu experimentei o crack. Com 23, eu já estava viciado no crack. E dos 23 até eu me converter, 23 aos 33, eu usei crack todos os dias. E o crack, ele é a cocaína potencializada. Ele te acelera, digamos, 2 vezes mais do que a cocaína faz. Cara, é sinistro. Então, assim, eu desenvolvi, né, algo que ser acelerado é natural para mim desde os meus 14 anos. Por quê? Porque a droga me fazia assim. E quando eu conheci Jesus Cristo, Jesus ele me libertou disso. De uma hora para outra ele fez assim, ó, sumiu as crises, sumiu aquele desejo de usar a droga. Então eu fui liberto quando eu conheci Jesus Cristo com 33 anos, estou aqui hoje, 47 anos pregando para vocês e falando assim, ei, Jesus ele me libertou. Mas amados, eu ainda tinha que vencer o acelero, a ansiedade, né? A inquietude. É algo que eu precisei trabalhar ao longo de tempo e até hoje, irmãos, até hoje. Por isso que falar de paz é algo desafiador, porque é algo assim que eu preciso vencer todos os dias. Todos os dias eu preciso vencer para ter um dia de paz. O que eu perdi os meus cabelos. Olha aí, ó. Já perdi os cabelos porque, cara, de ter problemas e viver os problemas e depois descobrir que não eram os meus problemas. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas muitas vezes você está vivendo um problema que nem é teu. Você está vivendo um problema que é do outro e você trouxe para você, aquele problema agora é teu e te tirou a tua paz e você está ali, ó, angustiado, ansioso, depressivo por uma coisa que... Você fala, ué, não tinha nem que estar careca. Vocês estão aqui, queridos? Amados, então assim, aprender a descansar é um exercício, é algo que nós precisamos fazer diariamente. Cara, você tem que começar o seu dia já querendo ficar em paz. Não é, deixa eu ver como vai ser, deixa eu ver como vai estar as coisas. Porque senão, queridos, quando você vê, o problema já chegou e você já fez dele um problema forte para você. Um problema, cara, que vai tirar a tua paz e você vai terminar aquele dia ruim. E se você começa uma segunda-feira ruim, você vai para uma terça-feira ruim. Quando você vê a semana toda ruim e, cara, no outro domingo você está quebrado. E é recorrente. Até a hora que a gente fala, opa, espera aí. Então o exercício de um tempo para cá é assim, ei, Senhor, eu posso mudar? Tipo, a pergunta é assim, isso aqui eu posso mudar? Mas mudar a mim, gente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, dos maiores problemas que eu arrumei na minha vida foi querer mudar as pessoas. E como é ruim isso.
Como é difícil, queridos, você querer mudar as pessoas. Porque sabe o que acontece? As pessoas não vão querer mudar. E daí você vai se frustrar. E isso vai ter um outro problema. Você já tinha um problema de querer mudar alguém. Aí agora você tem um problema porque a pessoa não mudou. E você está frustrado. E ansioso, angustiado, depressivo. Aí eu comecei a exercitar isso e falar assim: pai, essa situação, o que eu tenho que mudar? Marcelo, você tem que mudar isso. Beleza, fechou. E passou a fazer um exercício. Todos os dias, todos os dias. Isso não é problema meu, isso não é problema meu. Pastor, isso não é problema meu. Marcelo, isso não é problema meu. E queridos, e passar a dar a atenção devida ao que realmente eu preciso mudar, ao que cabe a mim. Porque assim, muitas coisas, sou eu. Muitas coisas, queridos, sou eu que estou olhando uma tempestade gigantesca vindo, o meu barco está enchendo de água, e cara, aquilo está me trazendo medo, está me trazendo angústia, está me deixando depressivo, mas eu tenho que lembrar de uma coisa, queridos, Jesus está no barco, amém? Jesus está no barco, irmão, então, queridos, se Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Se Jesus está no barco, queridos, não importa o tamanho da tempestade, vai ficar tudo bem. Queridos, no meio das tempestades, seja na forma de crises pessoais, problemas de saúde, dificuldade financeira, conflito emocional, paz. A paz que Jesus nos oferece não depende da ausência de problema. Não depende da ausência de problema, queridos, mas da certeza da sua presença. A paz que Jesus Cristo está falando aqui, a paz que eu ofereço para você, que é essa palavra que Ele está dizendo para nós, Ele não está dizendo para você que você não vai ter os problemas. O que Ele está dizendo é que eu estou com você. Eu estou no barco com você. E se eu estou no barco com você, o barco não vai afundar. Não se preocupe se está entrando água dentro do barco, o barco não vai afundar. Não se desespere e pule do barco. Você vai morrer afogado se você estiver nadando no mar à deriva, no meio de uma tempestade. Isso vai acabar te matando. Jesus fala para você: fica no barco, porque eu estou no barco. E se eu estou no barco, vai ficar tudo bem. Se eu estou no barco, Ele vai dizer: acalma-te, emudece. E você vai ver as águas tranquilas. Ele nos mostra que ao manter os nossos olhos fixos nele, queridos, em sua capacidade de superar qualquer desafio, nós podemos encontrar tranquilidade em meio ao caos. Amados, Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, o que Ele está falando assim? Não andeis ansiosos, não permita que o seu coração, a sua mente fique inquieta. Mas eu tenho um problema. Sim, Ele sabe disso e Ele está falando: sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Se você tem um problema, irmão, coloca diante do Senhor. Se você está passando por dificuldade, dobra teu joelho e vai orar. Se você está passando por lutas, por problemas, seja ele qual for, queridos, levante um clamor ao Senhor. Comece a adorar o Senhor. Entregue os teus louvores ao Senhor. Aí Ele diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração. Ele não está falando que eu vou eliminar o problema, ou eu vou eliminar a guerra. Ele está falando que o teu coração será guardado, a tua mente será guardado em Cristo. Em Cristo. Então existe o cenário? Existe o problema, as coisas não estão funcionando do jeito que você gostaria que fosse. Não estão, mas Jesus Cristo te prometeu estar ao seu lado. Jesus Cristo disse que estaria com você o tempo todo, Ele caminharia com você o tempo todo. Queridos, Ele está falando para você: permaneça no barco,
Qual que é o teu barco que você precisa permanecer? É a igreja? Permaneça na igreja. É o teu relacionamento? Permaneça no teu relacionamento. É o teu trabalho? Permaneça no teu trabalho. Mas não sai feito louco querendo, sabe, dar abraçada, queridos, em mar aberto. Tenha fé. Quando nós mantemos a nossa confiança em Jesus, nós podemos descansar. Descansar. Sabe, queridos, quando as coisas começaram, a dar ruim, esse ano de 2024 foi um ano de desafio do começo até hoje. Mas uma coisa, Ele serviu. Ele nos levou para mais perto de Jesus. Todas as lutas que nós enfrentamos em 2024, todas as batalhas que foram travadas serviram para uma coisa, queridos. Para que nós pudéssemos nos prostrar diante do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque, queridos, quando você só tem Jesus para recorrer, você vai aprender que Ele é o suficiente. Ele é suficiente, Ele é tudo. Enquanto você tiver alternativas, enquanto você tiver possibilidades, você sempre vai na possibilidade. Por quê? Porque nós somos seres racionais. E a fé nos desafia, queridos, a viver algo irracional. A fé nos desafia a pisar em lugares onde a gente não vê estrada, aonde a gente não vê um caminho pronto, mas Deus está falando, vai nessa direção, e você fala, mas Senhor, não tem caminho ali. E Jesus fala para você, acredite, confie que eu vou te levar no lugar que eu te prometi. Confie que eu vou te colocar no lugar onde eu falei que você iria estar. Mas, queridos, o desafio é permanecer. O desafio é permanecer no barco. Quando nós confiamos, nós podemos descansar, amados. E como nós podemos viver, então, essa paz de Jesus hoje, nos dias de hoje? Assim como os discípulos, irmãos. Nós enfrentamos desafios, e eles nos fazem sentir medo, sentir dúvidas. Termos dúvida. Quem aqui não tem dúvida, irmão? Todos nós, de um jeito ou do outro, queridos, somos às vezes, sabe, nos colocamos em situações, ou nos deparamos com situações, aonde a dúvida vem. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa pessoa é a pessoa certa? Será que a escolha que eu fiz é a correta? Quantos de nós já não se questionou sobre isso? De perguntar se está fazendo a coisa certa? Então, amados, e a dúvida, sabe o que ela faz? Ela te traz medo. Medo do que está por vir. Medo do dia de amanhã. Medo com o cenário que te espera ali na frente. E se eu fiz a escolha errada, o que vai ter para mim ali na frente? Queridos, nós podemos lembrar que Jesus está conosco nesse barco. Jesus está conosco nesse barco, queridos. No barco da nossa vida, Ele está conosco. Ele pode não remover o problema imediatamente, mas Ele nos dá paz para enfrentá-lo com fé. Queridos, esses dias, essa semana agora, um casal foi lá em casa. Pastores, nós queremos te convidar para ser padrinho do nosso casamento. Aí eu e a Simone nos olhamos assim e ficamos, uau, tipo, nós não esperávamos aquilo. Por quê? Porque assim, a gente tem a gente conhece a menina já de um longo tempo. O menino a gente não tem muita afinidade, tempo juntos, não é que não tem, não tem intimidade, eu acho que é essa a palavra correta. E eles falaram uma coisa assim, queridos, a gente escolheu vocês porque vocês são exemplos de família, um exemplo de casal. Aí eu olhei para a Simone me olhou assim, sabe? Queridos, posso dizer uma coisa para vocês? Nós não éramos.
nós não éramos um exemplo de família. Nós não éramos um exemplo de casal. Nós brigávamos todos os dias. Nós quebrávamos as coisas dentro de casa. Nós xingávamos um ao outro. Nós quase se matava. A gente conheceu Jesus. E Jesus começou a trabalhar nas nossas vidas. Mas não foi um dia. E nem no primeiro ano. E nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Foram anos caminhando com Jesus e permanecendo nesse barco. Foram anos andando com Jesus e permanecendo nesse barco. Para poder olhar para minha esposa e entendê-la. E ela poder olhar para o seu marido e entendê-lo. E abrir mão, renunciar. Para poder honrar o Senhor através do nosso relacionamento. Porque, queridos, a gente não nasceu, né? Nós não nascemos um casal perfeito. E não somos. Estamos longe de ser perfeitos. Mas nós entendemos o que Deus quer da gente. E a gente fez um acordo, eu e ela. Vale a pena brigar? Se vale, vamos brigar. Agora, se não vale, conversar amanhã. E é o que a gente exercita todos os dias. Porque, queridos, nós entendemos o que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E eu falei, para mim, ei, não vou mais viver esse inferno. E a Simone falou para ela, também não vou mais viver esse inferno. Mas não foi eu que disse para Simone, você não deve viver esse inferno. Eu falei para mim. E quando eu falei para mim, comecei a trabalhar comigo, as coisas começaram a funcionar comigo. E ao mesmo tempo com ela. Porque, queridos, sabe qual que é o nosso maior dom? Querer mudar a outra pessoa. Só que quem muda a outra pessoa é o Senhor, queridos. É Deus quem vai mudar. Por isso que a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes deixai o Senhor saber das suas orações, das suas súplicas, porque a paz que excede todo entendimento acalmará o teu coração e confortará a sua mente. É isso que a Bíblia está falando. E a gente passou então a viver algo diferente, a ponto de alguém chegar assim, nossa, vocês são um exemplo de família. Nossa, uau! Não é algo que a gente buscou. A gente só queria ficar em paz. Vocês conseguem entender? Só em paz. É só o que eu queria ficar com a Simone, em paz. Sabe passar um final de semana tranquilo? Quem deseja? Amém? Glória a Deus. Né? Passar de boa o final de semana. Sem aqueles, a culpa é tua, não é você, foi você. Xinga até a mãe depois, coitada da mãe. Né? Uma crente não xinga a mãe, xinga. Que tem de crente que xinga a mãe é brincadeira. Amém? Olha para alguém e dá um sorriso para ela, bem bonito. Só para quebrar o gelo. Glória a Deus. Ninguém vai dizer, fala a Deus? Não, não precisa. Queridos, nós precisamos buscar essa paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela é encontrada em nosso relacionamento com Deus. No teu tempo com Deus. É ali que você encontra. É nesse lugar, sabe, nesse secreto que você vai encontrar. Que você vai ouvir o Senhor falando, acalma-te, aquieta-te. É nesse lugar que você vai ouvir a voz de Deus. Não é em meio à guerra. Deus fala comigo, mas fala primeiro com ele, primeiro com ela. Não. Você tem que criar um ambiente de paz, de tranquilidade. Queridos, através da oração, da meditação na palavra, a comunhão com Deus, nós podemos experimentar essa verdadeira paz.
é um lugar onde você é visitado pelo Espírito de Deus. É um lugar onde o teu coração descansa, a tua mente descansa. Colossenses 3, versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, o que ele quer dizer esse versículo? Permita que a paz de Cristo governe a sua vida. A paz do Senhor, queridos. Porque, queridos, se você está inquieto, vai para a presença do Senhor e você vai ver que o teu coração se acalma. Se você está nervoso, revoltado, magoado, bravo, triste, angustiado, depressivo, vai para a presença do Senhor e você vai ver como esse cenário muda. Coloca um louvor ali assim, comece a chorar na presença do Senhor e fala a verdade para Deus, o que você está sentindo. Senhor, eu estou sentindo raiva. Senhor, eu estou com muita raiva. Mas eu quero a tua paz. Eu quero o que o Senhor pode me oferecer. Eu quero o que o Senhor pode me dar. Porque o que tem de mim, o que vem de mim, não é bom, é ruim. O que está queimando aqui dentro agora, eu tenho vontade de fazer coisas ruins. Mas a paz que vem de Deus, queridos, isso vai guardar o teu coração e guardar a tua mente. Quando ele diz guardar a tua mente, esse pensamento ruim, você vai ver que ele vai ser assim, anulado. Porque você está na presença de Deus. Agora se afaste da presença de Deus para você ver, queridos. Esse sentimento, ele fomenta dentro de você, ele se potencializa. E aquela raiva que era uma pequena raiva, então ela se torna uma grande raiva. Aquele ódio que era um pequeno ódio, ele se torna um grande ódio. Aquele sentimento de traição, queridos, ele fica cada vez mais forte. E a gente vai se envolvendo naquelas emoções ruins. É como se você fosse se laçando com ela mesmo. Queridos, devemos permitir que a paz de Cristo governe as nossas vidas. Seja um canal de paz. Quem já tentou brigar com alguém que não quer brigar? Alguém já tentou ou só eu? Briga, né? Briga com a minha mão aqui então. Tem gente que às vezes quer brigar muito, e daí encontra alguém que não quer brigar. Cara, vai ter briga? Não, vai ter uma pessoa incomodada, uma pessoa irritada, mas não vai ter briga. Mateus 5,9, Jesus declara assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Queridos, você consegue entender que a Bíblia está falando que os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, isso é algo incrível, porque, cara, se você tem o dom de apacentar, de apaziguar, a Bíblia está dizendo que você é chamado filho de Deus. A Bíblia está falando, queridos, que você é feliz, você é bem-aventurado. Tem gente que gosta de briga, mas glória a Deus por aqueles que falam: mano, vamos deixar na paz. Mano, fica na paz. Nada a ver, de boa. Lá na vila onde eu vim, onde eu cresci, meus amigos tinham vários apelidos sinistros. Zoinho, né? Tinha uns apelidos nesse sentido assim, sabe? E os caras eram tudo, pancadão mesmo. Gostavam de uma briga que era... Cara, faziam de tudo para brigar. Mas tinha um irmão lá, cara, que falava: não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso, você está maluco, os caras tiraram a gente, vai ficar se fazendo, né? Mas sempre tem aqueles, né, que gostam do barraco. Sempre existiu. Eu não levo desaforo para casa.
Queridos, com Cristo a gente leva. Com Cristo a gente leva desaforo para casa. Com Cristo a gente engole seco. E a gente fala assim, quem me honra é o Senhor. Nossa, fui humilhado pelos loucos lá na rua. Queridos, não tem problema, Deus te honra. Deus te abençoa, Deus te protege. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ficar na tua e ficar no barquinho, que Jesus está com você. Você só precisa permanecer. Só precisa guardar o teu coração. Aquela história, dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Queridos, isso não é história para você, amém? Amém? Não, aqui é homem. Quantas vezes falar essas coisas, né? Que é homem, puxa o facão. Agora os caras puxam o machado. Quem viu o vídeo na internet lá do cara que puxou o machado? Os caras são nervosos. O que eu estou querendo dizer para você? Você não precisa andar com um machado dentro do carro. Sabe por quê? Quem quer saber? Jesus está com você. Se você tem Jesus, você não precisa do machado. Você pode estar em paz, queridos. Amados, em meio à correria, o caos do mundo, dedique tempo à leitura. Dedique tempo à tua oração. Essas coisas, elas vão te trazer essa paz. Às vezes a gente vem assim, nossa, eu preciso disso para mim, eu preciso viver isso. Cara, mas dedica um tempo para você se relacionar com o Senhor. A gente fala, a nossa vida é tão corrida, nossa, eu não tenho tempo. Queridos, arruma esse tempo. Porque se você não arrumar esse tempo, queridos, você vai ser o primeiro a pular do barco quando a tempestade bater. Se você não arrumar um tempo para o Senhor, queridos, você vai ser o primeiro a querer sentar a mão na cara de alguém, porque alguém olhou torto para você. Então, amados, arrume tempo para Jesus. Arrume tempo para estar com Ele, para cultuá-lo, para viver, sabe, esse relacionamento com Ele. Pense, a gente só tem um dia na semana que a gente vem adorar o Senhor na igreja. Mas, queridos, que não seja só esse dia aqui, seja uma extensão deste culto na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. Sabe, se a gente for analisar, como que as redes sociais roubam a gente? Como que as séries da Netflix roubam a gente? Né? Fica horas assistindo uma série, vai até altas madrugadas assistindo série. Duvido que fica até as horas da madrugada lendo a Bíblia ou orando. Então, queridos, nós precisamos arrumar este tempo para o Senhor. O Senhor, Ele precisa ser mais importante. Ele precisa estar em primeiro lugar. Antes da minha esposa, Deus tem que estar no meu coração. Deus tem que ser mais importante para mim do que ela. Pastor, mas como assim? Queridos, porque se Deus for mais importante para mim, eu vou saber como cuidar dela. Eu vou saber como tratar ela. Eu vou saber do que ela precisa. Por quê? Porque eu estou falando com o pai dela. Vocês conseguem entender que se eu perguntar para o pai sabe do filho? Sim ou não? Então, queridos, quer saber como cuidar da tua família? Pergunte para quem fez. Quer saber como você honra a tua esposa, honra o teu marido? Pergunte para quem fez. Não queira adivinhar e não queira fazer do teu jeito, porque o teu jeito é falho. Teu jeito é falho. A gente cai numas ciladas do agora eu te amo, mas queridos, ama até quando? Porque se Jesus não estiver nessa causa aí, queridos, tem um prazo para você amar. Aí você começa a enfrentar as tempestades, você começa a enfrentar as batalhas, a pessoa que você falava, eu te amo para toda a vida, de repente você não pode mais olhar na cara. De repente se tornou teu inimigo. De repente, se você pudesse, você até matava. Então, queridos, coloque Deus nesse relacionamento. Coloque Deus nessa casa. Porque se Deus estiver habitando nessa casa, queridos, Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Ele vai te ensinar a cuidar da tua família. Ele vai ensinar a cuidar dos teus filhos. Às vezes a gente precisa, sabe, de tantos coaching para ensinar como cuidar da minha família, como cuidar dos meus filhos.
Queridos, eu tenho certeza que se você dobrar teu joelho e for buscar no Senhor, o Senhor te ensina tudo que você precisa. Tudo. Tudo. Não estou anulando o que você pode aprender lá fora, queridos. É importante. Mas, se você só aprender lá fora e não buscar nele, é só teoria mundana. E se você aprender nele, você vai ver que muitas dessas teorias existem base bíblica também. Irmãos, é no relacionamento com Deus que encontramos a verdadeira paz. Esses tempos atrás eu falei para vocês aqui que eu tive que buscar um terapeuta, sim ou não? Quem lembra disso? Estava vivendo um momento de crise. Sabe por quê? Porque eu estava tentando resolver algumas coisas com a minha mão. E nos momentos de oração eu fui perguntar para o Senhor, por que eu estou vivendo isso? Cara, é como se Deus estivesse, sabe, ali na minha frente falando assim, por que, Marcelo? Que é graça? Sabe por quê, queridos? Porque você já não está mais orando o tempo que você deveria orar. Você já não está mais buscando o tempo que você deveria de buscar. Mas você não é pastor? Eu sou pastor, mas sou homem, queridos. E eu também tenho os meus momentos que, assim como você, não quero ler. Assim como você, também não quero orar. Assim como você, não quero buscar. Mas se eu não buscar, não ler e não orar, eu morro. Eu morro, queridos. Por isso eu preciso dobrar meu joelho, me arrepender, pedir perdão para Deus, porque eu falhei com Ele. Eu falei quando eu não fui fazer o que eu tinha que fazer. E tenho que reconhecer, irmãos. Tenho que reconhecer que sim, eu sou negligente com o meu relacionamento com Deus. E por isso que eu vivo tão ansioso, tão inquieto, tão desesperado. Então, amados, eu preciso melhorar esse relacionamento. Aí, essa conversa com Deus, o Senhor ministrou meu coração e falou, vai dobrar teu joelho e vai orar, vai pegar teu violão e vai adorar. Sarei. Falei para o terapeuta, cara, valeu, obrigado, evangelizei ele, né? Ele não acreditou que Jesus mudou a minha vida, mas eu falei para ele que Jesus mudou. Ele não acreditou que eu saí das drogas por causa de Jesus. Mas falei, ó, acabou as sessões aqui. Não voltei mais. Mas por quê, queridos? Porque Deus falou algo ao meu coração. E eu precisava me direcionar para Deus, eu precisava buscar o Senhor. Porque eu, Marcelo, sem Jesus, eu sou um cara tendencioso a usar drogas, a voltar a fazer o que eu fazia, a voltar para a minha vida medíocre que eu vivia sem Jesus. Então assim, se eu não estiver com Jesus, eu vou estar em algum lugar sem Jesus. E todos os lugares sem Jesus que eu vivi, destruíram a minha casa, destruíram a minha vida, destruíram a minha família, destruíram a minha vida financeira, destruíram meus bens materiais, destruíram tudo. E quem restaurou? Jesus. Quem me trouxe paz? Jesus. Quem me deu segurança? Jesus. Quem me colocou de pé? Jesus. O que eu estou falando para você? A resposta que você precisa está em Jesus. É Ele quem vai dar essa resposta. É Ele que vai te colocar no lugar de paz, de segurança, de tranquilidade. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias. Porque se você tem Jesus no teu coração, queridos, você tem tudo. E para fechar, irmãos, a paz de Jesus, ela é um presente inestimável. Diferente da paz que o mundo oferece. Sabe, irmãos, quando você consegue deitar a tua cabeça num travesseiro e dormir? Cara, quem já ficou aí uns 3 dias sem dormir, 2 dias? O cara fica destruído, não fica? Não fica acabado? Fica, o pó da gaita, como diz o gaiteiro. Fica ruim. Cara, agora imagine 3 dias, 4 dias, 5 dias sem dormir. Você fica irritado, fica chato. Tudo te incomoda. Nada presta. Por quê, queridos? Porque você não está dormindo. Você precisa descansar, teu corpo precisa disso.
É uma questão de saúde. Uma questão de paz, né? E assim, irmãos, quando você consegue descansar em Deus, você vê que você volta para esse lugar. Você consegue deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir, descansar. Você consegue, sabe, não que os problemas se acabem, mas você vai começar a trabalhar com ele de uma forma diferente. Amados, assim como Jesus acalmou a tempestade no mar, Ele pode trazer calma ao nosso coração em meio às lutas da vida, em meio às dificuldades, aos problemas. Em João 16:33, Jesus nos conforta dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos as lutas, teremos as dificuldades, mas o Senhor nos traz paz. Queridos, que nós possamos viver essa paz e compartilhar com o mundo, mostrando, irmãos, que em Cristo há plenitude, há segurança eterna. Em Cristo há paz, em Cristo há tranquilidade. Então, irmãos, o que eu quero te convidar nessa hora? Eu quero te convidar a se comprometer em buscar ao Senhor diariamente, que você possa se comprometer diariamente com essa paz, que excede todo entendimento, e a confiar na presença constante de Jesus em nossas vidas. Confie, queridos. Pastor, eu vou chegar em casa e ainda vou ter o problema. Sim, queridos, mas dobra teu joelho, fala para o Senhor: Senhor, isso aqui é o meu problema, aqui ó, estou colocando diante do Senhor, me ajude a descansar, me ajude a me acalmar, me ajude a ter paz, me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a resolver os problemas que eu tenho. Queridos, muitas coisas que nós vivemos são resultados de coisas que nós plantamos, muitas coisas. Às vezes, a inquietação ela veio, por quê? Porque nós permitimos que algumas coisas acontecessem. E cara, quando isso acontece, se você tem um tempo caminhando com Deus, sabe quando parece que você se perde na curva? Você está dirigindo o teu carrinho ali com o Senhor e de repente entrou numa curva e o carro saiu de lado, você se perdeu, poxa, arranhou o carro, sabe? Lesou, teve um prejuízo. Mas irmãos, você pode fazer duas coisas: entrar no carro e seguir pelo caminho, continuar dirigindo, ou ficar parado nesse lugar se lamentando porque amassou o carro, porque bateu, porque arranhou. Errou, pede perdão para Deus, levanta a cabeça agora e segue para frente. Vacilou, não fez. Acabei de falar para vocês, queridos, entrei num quadro de crise aí, por quê? Porque eu me permiti negligenciar algo que eu não posso negligenciar com o Senhor. Não posso, porque não tem opção. Eu não sei para você, mas para mim não tem opção. Se eu quero uma vida de paz, eu preciso estar na presença do Senhor. Agora, se eu quiser acabar com tudo que Deus me deu, é só sair da presença dEle. É fácil, é muito rápido. E é mais fácil você destruir do que você construir. Você leva mais tempo construindo do que destruindo. Você precisa de dias para destruir. E precisa às vezes de anos para levantar de volta. Anos. Mas só porque você tem anos pela frente, você não vai fazer nada? Vai ficar parado? Não, vai levantar. E vai falar. Nem que dure a vida toda. A gente cantou uma música aqui que diz assim: eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso diante da tua presença. Às vezes, queridos, a gente fica relutando com o Senhor. Eu vou dar meu braço a torcer se eu me arrepender. Eu vou ter que me humilhar e ter que confessar, ter que assumir o meu erro. Irmão, o que você prefere? Assumir que errou e voltar para Deus? Ou estufar o peito, se achar o cara e ficar longe do Senhor? É uma escolha. A gente pode sim escolher voltar, escolher fazer as coisas corretas.
escolher andar com o Senhor debaixo da direção e da proteção dEle, e pedir para que Ele venha com essa paz que excede o entendimento humano, porque é Ele que vai confortar o meu coração, Ele que vai me ajudar. Nós não temos a capacidade suficiente para resolver os problemas que só Deus pode resolver nas nossas vidas. A gente não tem. E se você tentar fazer isso, queridos, você vai se colocar num lugar que não é teu. E daí começa até a piorar as coisas. Então, irmãos, hoje é dia de buscar essa paz. Eu quero fazer uma oração com você, te convidando a abrir teu coração e deixar Jesus Cristo fazer morada aí. Se você tem vontade de entregar a tua vida a Jesus e falar: Senhor, eu preciso de você. Eu preciso de você hoje, agora. Talvez você já tenha feito isso muitas vezes, já tenha caído, já tenha voltado, ido de volta, e enfim. Vive numa luta constante, de vem e vai. Hoje é dia, queridos, é dia de se arrepender, é dia de falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Eu sei o que o Senhor espera de mim, eu sei o que o Senhor deseja de mim, mas eu tenho errado. Mas eu te peço ajuda agora, Senhor. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Meu coração está inquieto, estou angustiado, mas eu preciso da sua ajuda. Se você deseja abrir teu coração e pedir para Jesus fazer morada aí dentro, eu queria que você se colocasse de pé e fizesse uma oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu creio Eu creio que tu és o Filho de Deus que tu és o Filho de Deus e o Senhor morreu na cruz por mim. e o Senhor morreu na cruz por mim. E essa noite, Senhor, E esta noite, Senhor, eu entrego eu entrego a minha vida a minha vida a Ti e e declaro declaro que tu és o Senhor, que tu és o Senhor, o Salvador o Salvador da minha vida. da minha vida. Me ajuda Me ajuda a confiar a confiar plenamente em plenamente Ti. em Ti. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por todos esses que fazem essa oração agora, com seus corações abertos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha de encontro a esses corações, Deus, e traga a tua paz. Faça morada, Pai, ao coração dos meus irmãos. Responde às orações deles, Deus, em nome de Jesus. Permita-os, Deus, encontrar a tua vontade, a viver cada um dos teus planos, em nome de Jesus Cristo. Queridos, se você fez essa oração e nos visita, o pessoal do Boas-Vindas vai estar lá atrás. Como eu disse para você, eles têm um presente para você. Nossa intenção é te conhecer. Se for da tua vontade, deixa ali teu nome, deixa teu telefone, deixa o motivo de oração, deixa a gente orar com você. Venha fazer parte dessa família e que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Queridos, a gente vai estar adorando ao Senhor. Se você está aqui dentro dessa igreja hoje, seja você vindo pela primeira vez, ou seja você presbítero da casa, teu coração está inquieto, incomodado, eu queria que você viesse aqui na frente, eu e a pastora vamos orar por você, mas que você abrisse teu coração para receber de Deus aquilo que Deus tem para entregar para você. Amém? Se você está com o teu coração inquieto, se essa palavra de alguma maneira falou com você e você entende que precisa receber essa oração, sai do teu lugar e vem aqui. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é meu descanso. 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 E em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Santo Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale. Tu és santo, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, traga dessa paz sobre todos. No nome santo de Jesus, coloca tuas mãos, Pai, sobre a vida de cada filho teu nesse lugar. E nós desejamos, Pai, te adorar. Adorá-lo, Deus, esse é o desejo do nosso coração. Santo Deus. Igreja, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não é uma notícia legal, não é uma notícia boa. O apóstolo, fundador da nossa igreja, ele acabou de falecer. Todos nós acompanhamos a luta que ele estava enfrentando, tudo que ele estava vivendo. Quando eu disse para vocês que esse ano de 2024 não foi um ano fácil, incluí a vida dele. E se nós estamos aqui hoje foi porque um dia Deus tocou o coração desse homem, alcançou a vida dele e ele se permitiu. Ele foi muito atacado por Satanás nesse ano. Satanás tocou na família dele, destruiu a família dele, tocou nesse ministério, quase destruiu o nosso ministério. E nós estamos aqui perseverando, nós estamos aqui lutando para ficar de pé. E eu queria falar isso para vocês, acabei de saber também
E quero te convidar, só adore a Deus e ore pela vida dos familiares, dos filhos dele. Amém. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. E quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está, dia e noite eu te amaria, dia e noite
dia e noite eu te amaria, dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite e adorá-lo, glorificar o Teu santo nome. Nós agradecemos pelo Teu amor, Teu cuidado, por ter nos encontrado, nos alcançado, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, colocamos, Pai, a família do apóstolo Rina, os filhos, a irmã dele, a esposa dele. Colocamos a igreja, a bola de neve diante de Ti nessa hora, Senhor. Que o Senhor traga a paz que excede o entendimento humano. Que o Senhor traga dessa paz sobre todos nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pelo legado. Nós Te agradecemos, Pai, por ter tocado o coração do apóstolo e ter colocado, Pai, a semente desse ministério no coração dele. Porque através dessa semente, Senhor, nós pudemos estar aqui. Fomos alcançados, tivemos as nossas vidas tocadas. E que nós possamos honrar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que esse ministério, Pai, alcance tantas vidas quanto nos alcançou. Que o propósito que o Senhor colocou ao coração, Pai, do apóstolo, Pai, se cumpra através desse ministério. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que famílias sejam restauradas, que filhos e filhas sejam alcançados, Deus, transformados, tocados. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada ensino, por cada palavra, por cada momento que o Senhor permitiu que pudéssemos viver através da vida do apóstolo Rina. Que o Senhor possa receber a alma do Seu Filho em nome de Jesus. Queridos, levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Que essa noite, Pai, seja uma noite, Pai, que marque os nossos corações com a Tua paz. Que nós possamos viver aquilo que foi declarado de cima desse altar essa noite, Deus. Que nós possamos viver, Deus, cada uma das palavras, Pai, que o Senhor liberou sobre esse lugar. Eu abençoo a vida de cada pessoa aqui, cada família aqui representada. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os guarde. E que a Tua vontade seja feita sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Se você nos visita, passe ali atrás, pega um presente ali. E que em nome de Jesus Cristo você possa ser muito, muito abençoado por Deus. Amém, queridos? Se alguém precisar conversar alguma coisa, eu e a Simone estaremos aqui. E espero poder vê-los no próximo culto. Amém? Domingo que vem.